notícias porque nós estamos vendo começar a construir-se um contexto na Europa que é um contexto de levar para uma sociedade miserabilista e uma sociedade socialista. Bom, vamos aqui ver o seguinte. Eu tive já a oportunidade de dizer em outras análises que fiz aqui no canal e fiz em outros lugares que a Revolução, até há décadas atrás, ela conseguia, ela fazia manobras demagógicas, ela fazia tudo isso, mas ela conseguia convencer as pessoas. E hoje em dia você vê que, por exemplo, a questão ecológica. Questão ecológica, há uma série de pessoas que vão nesse canto da sereia, se deixam enganar, etc. Mas você não pode dizer que há uma unanimidade no público. Pelo contrário, as pessoas veem que isso tem muita lorota, tem muita mentira, tem muita... E depois os escândalos que já houve e que marcaram todo o percurso dessa política de transição para a economia verde, para a economia ecológica, o que você quiser chamar, você vê isso mesmo quando você esteve na conferência de Glasgow. Quem eram as pessoas que estavam ali? Eram os das ONGs, era esse pessoal, era uma minoria. Bom, então, eles não estão conseguindo convencer as pessoas disso. Quais são as medidas que eles estão tomando? Medidas de força. Essa medida que você leu aí é uma medida de força. Você não quer fazer transição para a economia verde? Não pode alugar a sua casa. Não sei se você percebe. Ou seja, é uma imposição do Estado através do impedimento que a pessoa ter a sua própria sobrevivência. Pode ser para muitas pessoas, seja a sobrevivência delas. E nós temos, portanto, o ecoterrorismo, o ecoxiismo, como você quiser, se impondo à base da truculência e da truculência legal. Só que isso caminha para uma outra coisa, para a ideia de que o Estado é o dono da propriedade. E, portanto, a bem dizer, o proprietário é apenas um administrador da propriedade. E nós vamos caminhando assim para uma sociedade em que a propriedade é cada vez mais coartada, em nome de um bem comum que é uma urgência climática. É muito curioso, Ivan. Eu estava lendo aqui assim, estava lendo aqui alguns sublinhados desse livro sobre a perestroika. É muito curioso que cada vez que a Revolução quer dar um passo, ela fala de urgência. O Gorbachev aqui diz assim, estamos numa urgência internacional, é preciso mudar as coisas. É sempre uma urgência. Né? E aqui é a mesma coisa, é urgência climática, precisamos mudar. Mas por quê? Onde é que estão as justificações? Onde é que está tudo isso? Quer dizer, então veja que uma vez que as pessoas não se convencem, é preciso obrigá-las a adotar medidas que levam no fundo, a esse cerceamento da propriedade. Nós estamos assistindo a uma espécie de revolução cultural chinesa sobre as sociedades. Você tem que mudar a sua mentalidade. E a sua mentalidade é o quê? É a mentalidade apropriativa. E isso precisa ser mudado. Ora, isso é o que defendem as correntes chamadas tribalistas, é o que defendem as correntes chamadas miserabilistas e outras das sociedades que precisam diminuir o consumo, entrar num subconsumismo, em que a propriedade tem que se diluir. Ora, isso é exatamente o princípio socialista da comunidade de bens. E você vai ver muitos religiosos, entre aspas, dizendo que isso é a segunda doutrina do Evangelho.
Quando não é, quando há 2 mandamentos que consagram a propriedade privada. Esta gente tem uma meta de reduzir as sociedades às sociedades socialistas. E eles precisam ir pela via dos fatos, não é pela via do convencimento doutrinário. Porque se eles forem fazer o convencimento doutrinário, não vão convencer ninguém. Mas eles vão dizer o seguinte: Ivan, é uma urgência climática. Não há metal. Bom, se não há metal, para quem é que mandou você trocar de energia, então? Quem mandou você trocar de energia? Não, mas é que não há, precisa. Nós precisamos fazer a transferência verde. É o fim do carbono, é a pegada do carbono. Ivan, aqui no Brasil há companhias que você viaja e depois de você viajar vem aquela acusação do seu pecado ecológico. Você precisa anular a sua pegada de carbono. Então, alimenta uma árvore na Amazônia. Dê um dinheiro para a Amazônia. O que é isso? O que é isso? Mas quer dizer que se você der o dinheiro, já anulou o efeito do carbono? Como é que é? Ou seja, aqui é a mesma coisa. Não, nós temos que fazer essa transição. Mas como não há o metal não sei o quê, e o outro, e o outro, e o outro, então você divide o seu computador. Ivan, você não está usando o seu computador o dia inteiro, rapaz. Vai dividir com o seu vizinho. Porque assim a pegada do carbono é menor. Quer dizer, você vai vendo que todas as coisas vão tendendo para uma socialização. Vejam que esse pessoal fala muito, não, precisamos de transporte público, precisamos disso, não use o seu carro, não use a sua motocicleta, etc. Então, no fundo, qual é a mentalidade que é preciso trocar? É o seguinte: você tem uma mentalidade que é criminosa. Você é um proprietário. Você é um egoísta. E como egoísta é um destruidor da natureza. É isso que está por trás. E você encontra isso em correntes teológicas que falsificam a doutrina do Evangelho para defender isso. Pode haver variações, como há em todas as situações históricas, não é? As revoluções, elas eclodem de uma maneira e depois vão se adaptando aos acontecimentos, às reações do público e tudo mais. Mas veja como o Putin foi lá também, como o Gorbachev, pegar em Lenin o fundamento da própria ideia política. Só que ele diz o seguinte: não, houve uns erros aqui, houve uns erros ali, e é preciso corrigir esses erros. Mas a meta é sempre a mesma. A meta é sempre a mesma. E, Ivan, eu queria só lembrar aqui uma coisa. Esse discurso que nós comentamos, não sei se você se lembra que durante o discurso ele diz o seguinte: a Ucrânia é infeliz porque está fora do território da Rússia. Os países bálticos são infelizes porque estão fora, são independentes e são escravos. Então, eles têm que voltar para dentro do território russo. Pois isso chama-se o quê? Isso chama-se o quê? É o quê? Chama a União Soviética, chama o que quiser, Império dos Quatro Ventos, chama o que quiser. Mas o que é fato é o seguinte: é o desejo de começar a recuperar os territórios que faziam parte da chamada União Soviética. Olha, eu acho que a Lituânia é por várias razões, mas inclusive por uma razão simbólica, por ela ter sido a que contestou o poder soviético primeiro. É preciso não esquecer que Gorbachev, que era o democrata, que ia abrir, que ia acabar com o comunismo, segundo a propaganda, mandou os tanques russos para esmagar o levante na Lituânia. É preciso não esquecer isso, não é? E então eu acho que nós temos que
que nos pôr diante dessa perspectiva. Essa perspectiva é muito importante. E depois outra coisa, o Putin foi logo que ele subiu ao poder, não tinha nada de OTAN, não tinha nada disso. Logo que ele subiu ao poder, ele disse isso. Ele disse o seguinte, nem se falava da Ucrânia ser da OTAN, nem nada disso. Ele disse o seguinte, o grande desastre, o maior desastre geopolítico do século XX foi a destruição da União Soviética. Ora, se foi o maior desastre, é claro que ele queria resolver esse desastre, fazendo as coisas voltar para trás de alguma maneira. E vejam, ele não para de ameaçar a Polônia. A Moldávia sabe que está ameaçada. Eles mesmos sabem que estão ameaçados.